Fala galera, esse aqui é o Mesa Maromba e hoje eu vou te mostrar como o seu cérebro te engana o tempo todo. E mais importante ainda, como a gente pode extrair vantagem desses enganos para esculpir o nosso físico ideal. Meu nome é Will Deitilho, eu decidi fazer esse trabalho como educador e comunicador online porque quero transformar a vida das pessoas através da musculação. Eu também decidi praticar musculação sem uso de drogas para mostrar a todos a natural e infinita capacidade de evoluir do nosso corpo. Meus vídeos e publicações se dividem em 4 grandes esferas: inspiração, técnica sobre treinamento, técnica sobre nutrição e anatomia do corpo humano nos exercícios de musculação. Deixa eu te mostrar como você pode transformar seu corpo, mente e espírito para uma vida mais positiva e poderosa. Vamos lá, galera, vamos mostrar aqui como é que o nosso cérebro nos engana o tempo todo. E aí vocês estão falando, mas que porra é essa? Por que tem essa figura? Por que tem essa imagem aqui, Will? Você ficou maluco? Você mudou de canal? Você mudou o tema do seu canal? Eu quero mostrar aqui para vocês como é que funciona a ilusão de ótica e mostrar o que isso tem a ver na hora de esculpir o corpo. O que isso tem a ver, né, com o fisiculturismo, o que isso tem a ver com a gente treinar a musculação para deixar o nosso físico ideal. Então vocês podem não estar entendendo agora, mas vocês vão ver que faz muito sentido. Então aqui tem uma figura. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, uma pergunta bem clara. Qual bola vermelha é maior? Tá? Qual bola vermelha é maior? A bola da direita ou a bola da esquerda? É um pouco sexual falar isso, né? Bola da direita ou bola da esquerda, mas enfim, tá? Então vamos falar o seguinte, para ficar mais fácil aí para vocês, qual bola é maior, a bola número 1 ou a bola número 2? Né? É muito claro quando a gente bate o olho, e para mim também é muito claro, que a bola número 2 é maior. Né? Para mim fica muito óbvio. Quando eu bato o olho nessa imagem, a bola número 2 é maior. Vamos tirar a prova agora, vamos ver qual bola é maior. Eu abri essa imagem aqui num programinha, né? E eu vou então fazer um recorte dessa bola aqui, só para a gente comparar os tamanhos. Tá? Tô fazendo um recorte bem porco aqui, que é só para a gente comparar os tamanhos. Maravilha, então eu vou remover essa bola daqui para comparar, tá, com a outra bola, para ver qual que é maior. E olha só, então eu tirei aqui, ó, vamos um pouco se aproximar, olha só o que acontece. E aí, galera, qual bola é maior? Né? Dá para ver claramente agora que as duas são do mesmo tamanho. Né? As duas são exatamente do mesmo tamanho. Se eu sobrepor uma à outra, ó, vocês podem ver claramente que elas são do mesmo tamanho. Né? Deixa eu voltar ela aqui de novo no lugar dela. Maravilha. Então o que isso significa? Isso é o seu cérebro acabou de pregar uma peça em você, tá? Porque o olho humano é só uma câmera. Quem interpreta as imagens é o cérebro. E o seu cérebro te enganou. Você ainda acha, mesmo sabendo do truque, mesmo sabendo dessa ilusão de ótica, você batendo a imagem, você batendo o olho na imagem de novo, você ainda acha, né, que a bola número 2 ela é maior do que a 1. E eu também, eu que estou fazendo o vídeo, eu que estou explicando, eu continuo batendo o olho e continuo achando que a bola número 2 é maior. Ou seja, o nosso cérebro, ele gosta de enganar e mantém essa enganação, mesmo depois que você fica sabendo que não passa de uma ilusão. E aí, qual que é a explicação disso? Isso aqui é muito simples de explicar, isso, tá? Isso aqui é a lei do contraste. Porque você repara que essa imagem ela foi justamente feita de propósito para causar essa ilusão de ótica. Ou seja, essas bolas brancas que vocês estão vendo aqui, né, elas estão em volta da bola vermelha. E na bola número 1, as bolas brancas são muito grandes. Isso faz com que a bola vermelha dê a impressão que ela é menor, porque há uma diferença brutal entre as bolas brancas, né, que estão em voltas, e a bola vermelha. Ou seja, as bolas brancas são muito maiores do que a bola vermelha, no caso da bola número 1. E aí, pelo contraste que isso causa, o seu cérebro interpreta subestimando o tamanho da bola vermelha. Acaba minimizando esse tamanho a mais do que deveria.
E o inverso é verdadeiro para a bola número 2. Na bola número 2, eles colocaram bolinhas brancas bem pequenas em volta da bola vermelha. E aí, pela lei do contraste, agora a bola vermelha, no caso da bola número 2, ela parece ser maior do que ela é. Por quê? Porque em comparação com as bolinhas brancas, ela realmente é muito maior. Então, o seu cérebro superestima o tamanho da bola número 2. Tá? Simplesmente por essas bolinhas brancas que tem em volta. Se a gente tirei aqui as bolas brancas, você percebe que agora o seu cérebro consegue interpretar a realidade. As duas são do mesmo tamanho. E o que isso tem a ver com o shape, com o corpo, com a musculação, com o fisiculturismo? Veja bem, quando eu falo de um corpo, tá? A gente tem que lembrar desse contexto aí, desse conceito do contraste que eu acabei de mostrar para vocês, né? Aqui eu estou mostrando para vocês um grande nome do fisiculturismo chamado Frank Zane. Tá? Esse cara aqui é um mito do fisiculturismo, é considerado um dos corpos mais estéticos da história. Realmente um fantástico shape, eu me inspiro muito no shape desse cidadão aqui, Frank Zane. E você olha essa foto, tá? E você já repara que ele tem a cintura muito fina. E aí o que acontece? Por causa da cintura fina dele, você vê como ele consegue valorizar o tórax, os dorsais. Obviamente que ele tem esses músculos desenvolvidos, mas em função de uma cintura fina, e ainda mais nessa foto que ele está fazendo vacuum, né? Que é uma técnica que eles usavam para deixar a cintura ainda mais fina. E aí, qual que é a função de deixar a cintura fina? Quando você afina a cintura, justamente pela lei do contraste, você aumenta o seu tórax. Do mesmo jeito que as bolinhas que eram muito pequenininhas faziam a bola vermelha ficar maior, aquelas bolinhas brancas, a cintura ficando menor, pela lei do contraste, ela vai fazer com que o tórax fique maior. E não só o tórax, mas também a coxa. Se você bater o olho nessa foto, você não fala que o Frank Zane tem uma coxa pequena. Você não vai falar que ele tem uma coxa subdesenvolvida. Você bate o olho nessa foto e fala, caramba, a coxa do cara está muito desenvolvida. Porém, se você comparar a coxa dele em medida, se você comparar em circunferência com a coxa de outros fisiculturistas, a coxa do Frank Zane seria muito, muito, muito pequena. Porém, fisiculturismo, quando a gente fala de esculpir um corpo, não interessa qual é a medida, o que interessa é como você aparece. E justamente por ele ter uma cintura fina, ele consegue valorizar as coxas. Ou seja, no corpo dele, a medida de coxa que ele tem não é pequena. No corpo dele, a medida de coxa que ele tem faz com que a coxa dele seja grande, como você está vendo nessa foto. E você bate o olho nessa foto e você fala, puta que pariu, olha só esse shape. Fantástico, né? Então, qual que é a importância de perceber esses conceitos que o cérebro ele não interpreta a imagem real. O cérebro ele interpreta fazendo comparações com o que está perto ali. Então, o que interessa não é se você tem a coxa de 70 ou 80 centímetros, o que interessa é qual é a proporção da sua coxa com a sua cintura, qual é a proporção do seu tórax com a sua cintura. E é por isso que fala-se de harmonia, simetria e proporção. Tem tudo a ver com isso, porque o nosso cérebro ele não interpreta as imagens de forma real, de forma absoluta, de forma exata. Ele simplesmente ele sofre da influência de ilusões de óticas. Então você tem que pensar que se você diminuir a sua cintura, você aumenta a sua coxa e aumenta o seu tórax. E o mesmo é verdadeiro para uma coisa muito interessante que acontece com os joelhos. Né? Os joelhos, se você desenvolve a sua panturrilha, no caso aqui o Zane tem a panturrilha bem desenvolvida, né? Se você desenvolve a sua panturrilha, o seu joelho ele fica menor. E isso, por sua vez, também ajuda a sua coxa a ficar maior, né? E isso é uma coisa que a gente pode dizer que é um círculo vicioso, porque se a coxa aumenta, o joelho também diminui, né? Só que se você tiver a panturrilha pouco desenvolvida, não vai causar
tanta impressão visual que o joelho diminui. Porque você vê que a panturrilha, ela é desenvolvida, ó, você faz a curva aqui onde eu estou passando o mouse, ó, você faz a curva, aí volta a afinar para o joelho e depois volta a fazer curva para o volume da coxa. Tanto na parte interna quanto na parte externa. Ó, faz a curva, depois volta a afinar no joelho, depois volta a fazer a curva na parte da coxa. Isso faz com que o seu joelho ele se pareça menor do que ele é. E por isso ele causa também um contraste que faz sua coxa e a sua panturrilha ficar maior. Isso é o mesmo que dizer que desenvolver suas panturrilhas ajudam a fazer com que suas coxas também pareçam maiores. Um outro grande nome aí do fisiculturismo, tá? Eu acho interessante que vocês conheçam, por isso eu estou colocando aqui, é o grande Steve Reeves. Tá? Esse cara aí, ele competia nos anos 40, tá? Ele é muito antes do Arnold, ele já morreu, claro. E ele tinha um shape fantástico, né? E era um shape muito estético. E aqui, de novo, assim como no Frank Zane, né? Você nota a cintura muito fina aqui do Steve Reeves. E aí você vê como valoriza o dorsal dele. Aí uma foto de corpo inteiro para vocês do grande Steve Reeves. Olha que shape fantástico. Veja que não é um cara gigante, não é um cara muito volumoso. Mas justamente por causa da proporção, simetria e harmonia dos músculos, olha como ele tem um shape atlético, um shape musculoso e ao mesmo tempo estético, um shape bonito. Olha aí, ó, cintura fina, valoriza dorsal, valoriza as coxas. Agora estou mostrando mais uma imagem para vocês aí e eu vou perguntar, das retas verticais dessa figura, né? Essa figura geométrica aí, das retas verticais, qual reta é a maior? A reta número 1 ou a reta número 2? Quando eu bato o olho nessa imagem, para mim fica muito óbvio, tá? Que a reta número 1 parece ser a reta maior. Vamos tirar a prova? Eu acho que você concorda comigo, né? Quando você bate o olho, você acha a reta número 1 maior. Vamos tirar a prova então. Então eu vou recortar a reta número 1. Eu vou lentamente aproximar ela da reta número 2 para ver qual que é maior. Então vamos lá, estou aproximando. Cheguei perto e olha só, elas são exatamente do mesmo tamanho. Olha aí, ó. Vou deixar uma do lado da outra, ficar claro que elas são do mesmo tamanho. Porém, olha só o que acontece. Quando ela volta no lugar original dela, mesmo você sabendo dessa ilusão, desse truque, você ainda acha que a reta número 1 é maior. Por que isso? Porque você repara que as retas que estão na diagonal aqui, que são retas bem grandes na diagonal, elas fazem com que tudo fique mais junto. Aqui nessa parte aqui, ó, nessa parte da figura, que eu circulei de vermelho, você percebe que tudo está junto, tá? As retas diagonais estão muito próximas da reta vertical. No caso, eu vou circular aqui onde está a reta número 2. Olha só, aqui como as retas diagonais estão muito distantes da reta vertical, dá a impressão, o seu cérebro então ele acaba subestimando o tamanho da reta número 2. Como no caso anterior, ele acaba superestimando o tamanho da reta número 1. Ok? Então, só por causa da proximidade das outras retas. E aí, o que isso tem a ver, tá, com o shape e com o corpo? Então, novamente, né, uma ilusão de ótica que eu acabei de mostrar, onde isso se reflete no corpo. Vocês estão vendo aí a foto do Serge Nubret, ou Serge Nubret, não sei como é que faz a pronúncia correta do nome dele, que foi um grande fisiculturista também. Ele, se eu não me engano, ele competiu na época do Arnold, e tem um shape fantástico, né? Vocês estão vendo. Ele tem uma das menores cinturas do fisiculturismo, né? Então, novamente, eu não preciso nem dizer que aqui no caso vocês podem ver que é bem fina a cintura e isso valoriza demais a coxa e o dorsal dele. Mas o que eu quero mostrar é outra coisa. Olha só como ele tem um aspecto de musculoso, a muscularidade nessa imagem aqui está insana, né? Tá muito, o grau de muscularidade aqui está gritando, né? Aquele aspecto musculoso e tal. Você pode ver que os músculos do peitoral e do bíceps, eles quase se tocam, né? Isso também tem a ver com a pose que ele está fazendo
né? Ele está fazendo uma pose aí que está valorizando os tríceps e também o bíceps, porque o bíceps dele está sendo encostado no dorsal e está até fazendo mais volume no bíceps. Mas olha só como o desenvolvimento do peitoral dele, principalmente nessa região externa aqui, é muito desenvolvido e isso faz com que se aproxime mais do bíceps. Justamente por estar próximo um do outro, como eu mostrei na figura agora, a impressão quando o seu olho bate, quando você bate o olho nessa imagem, a impressão é que os músculos são maiores do que eles realmente são. Isso porque os músculos estão muito juntos um do outro. Veja, o peitoral, a linha do peitoral está praticamente encostando na linha do bíceps. Isso causa esse aspecto de muscularidade. Ou seja, isso é o conceito de um músculo ajudar o outro. Tá? Isso na hora de construir o shape, você tem que pensar nisso. Quer dizer, como que o meu músculo pode ajudar o músculo vizinho, aquele que está próximo? E é justamente por essa ilusão que eu mostrei que você causa um aspecto mais muscular, de um maior grau de muscularidade no seu corpo. Aí aqui é uma imagem minha que eu coloquei, e aqui vocês estão vendo, eu estou também com os braços numa posição que está próxima ao peitoral, e você vê que o bíceps ele está quase encostando aqui no peitoral, e olha como essa foto causa um aspecto de muscularidade. Quando você bate o olho nessa foto, você dá a impressão que eu sou maior do que eu realmente sou. Tá? Essa é uma das fotos que eu tenho a impressão de ser maior, né? Justamente por essa impressão. Os músculos estão juntos um dos outros e o desenvolvimento do peitoral está contribuindo para o desenvolvimento do bíceps. Então você bate o olho e você fala, caramba, pô, o cara tá forte. E é por isso também que a pose no fisiculturismo de o mais musculoso, né, é uma das poses que se faz em cima do palco, que eles chamam em inglês de most muscular. É justamente feita com os braços mais próximos ao corpo, justamente para causar essa impressão, né? Um músculo tocando no outro, e aí eles parecem realmente maiores do que eles são. E por último, eu queria mostrar mais uma ilusão. Essa aqui é uma das mais impressionantes, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, então, qual figura é maior, a figura A ou a figura B? Óbvio, mas é uma coisa que grita na tela, né? A figura B é maior. Então vamos lá, eu vou dar aqui eu só vou aumentar a tela para facilitar de recortar aqui. Olha só, eu vou recortar a figura A bem porcamente, como vocês estão vendo, só para mostrar um negócio para vocês, tá? Então vou recortar a figura A. Vamos ver então qual é a maior mesmo. A gente bater no olho, né, fica muito nítido que a figura A é menor, que a figura B é muito maior. Olha o que acontece quando eu vou sobrepor a figura A em cima da figura B. Olha só. Ainda, ó, quando eu estou nesse ponto aqui, meu cérebro ainda está me avisando. Cara, a figura B é muito maior. Vamos lá então, vamos ver? Vamos ver? Olha só. Olha só, gente, que impressionante. Veja só, a figura A, quando você sobrepõe em cima da figura B, elas são exatamente do mesmo tamanho, tá? Olha só que impressionante. Isso daqui realmente é para vocês verem como o seu cérebro te engana o tempo todo. E como você não deve, então, ligar para a medida de quilos ou para a medida de centímetros, tá? 50 centímetros no braço de uma pessoa não vai causar a mesma impressão do que 50 centímetros no seu braço, tá? Porque o seu braço está no seu corpo e o braço da outra pessoa está no corpo dela e o corpo dela é diferente do seu. Então, isso aqui é uma ilusão que mostra claramente como o nosso cérebro não tem noção matemática exata das figuras, tá? Porque se ele tivesse uma noção exata, ele conseguiria te falar que a figura A e B são exatamente do mesmo tamanho, elas só estão, né, em posições diferentes, porque quando você põe na mesma posição, olha só, é do mesmo tamanho. Essa ilusão aqui chama ilusão de Jastrow. E as outras ilusões que eu deixei, eu desafio vocês aí a me falarem o nome delas. Então deixa nos comentários as outras ilusões que eu deixei. Pra gente relembrar, essa foi a primeira que eu mostrei e essa foi a segunda que eu mostrei. Então quem souber os nomes, deixa aí nos comentários. Fala aí, galera, esse tema é muito interessante, né?
E agora eu vou te dar 3 razões para você entrar no meu site www.wildetile.com.br. A primeira razão é que você vai entrar lá e vai poder se cadastrar na minha lista especial de e-mails. E é por lá que eu vou te mandar conteúdo exclusivo toda semana, só quem está na lista recebe. Inclusive, quando vocês deixam as perguntas nos meus vídeos aqui nos comentários do YouTube, eu vou selecionar algumas perguntas, vou responder e vou mandar para vocês por e-mail. A segunda razão é que lá você vai poder baixar um e-book gratuito com as 7 regras para o treino perfeito. Você pode ler e aplicar hoje mesmo, está sensacional. E a terceira razão é que ao ler o e-book você ainda vai ficar por dentro e vai saber mais informações sobre o meu mega projeto Forma Perfeita, que é um curso online fantástico. Tenho certeza que se você gosta de musculação, você vai querer participar das novas turmas. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Abraços e bons treinos.